não tem como não falar de São Paulo, porque realmente essa questão do Marçal chama muita atenção aí. E tem essa postagem aqui que eu separei para mostrar aqui para vocês, do Bruno Catini, que é um advogado. Ele chama atenção para essa fotografia no último debate que aconteceu essa semana dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Uma fotografia que se torna o retrato da eleição de São Paulo. Enquanto Tabata e Boulos debatiam sobre segurança pública, Pablo Marçal fazia piadas, se comportava como uma criança e dava as costas. Ó, ele aqui de costas para eles, que estão debatendo sobre segurança pública, um debate sério sobre um problema real e que interessa a todos os paulistanos. Então, assim, é o retrato, né? E, assim, uma candidatura que está até já afetando a candidatura do bolsonarismo, Ricardo Nunes, né? Parece que vai ser rifado aí pelo bolsonarismo. Próprio Jair Bolsonaro, numa entrevista para uma rádio de Natal, no Rio Grande do Norte, ele falou aí sua insatisfação sobre ter sido forçado a apoiar o Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo. Olha só o que ele disse. Eu queria a prefeitura, o Ricardo Salles, que é deputado e ex-ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro. E ele diz: foi uma queda de braço até o momento que o Valdemar ganhou. Aí tudo bem, eu não entro na campanha, só vou passar por São Paulo usando o aeroporto de Congonhas por ocasião das eleições. Aí ele me ofereceu a vice, indiquei um coronel, o nome dele é Melo Araújo, ex-comandante da Rota, que nos últimos 2 anos de meu governo administrou a CEAGESP. A CEAGESP passa 50 mil pessoas por dia, lá é uma bagunça, tudo que se pode dar de ruim, que se possa imaginar, e ele botou ordem naquilo lá, botou uns 10 dele da Rota, da reserva, e mostrou ser um baita de um gestor. Aí ele disse: esse é meu vice que está lá, fechei com o Ricardo Nunes, não é meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso e vou ajudá-lo onde for possível. E lá tem uma figura nova, o Pablo Marçal, que fala muito bem, uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte. Então está aí a entrevista que ele deu em Natal, elogiando o Marçal e dando ali uma rifada, né, no Nunes, não é o candidato dos sonhos do Bolsonaro. E foi uma disputa, né, com o Valdemar Costa Neto, que você queria vê que apoiar, assim, né, ele de alguma maneira disse: me arrependi de não ter indicado o Ricardo Salles, porque se o Ricardo Salles tivesse candidato, o Ricardo Salles provavelmente unificaria todo o bolsonarismo e iria para o segundo turno e tiraria o Nunes. Sim. E pode vir a acontecer isso com o Marçal. O sinal que ele deu foi esse. Resumindo o discurso do Bolsonaro, eu ainda estou comprometido com o Ricardo Nunes, porém, como diz o argentino, aí depois do pero é que você... Pero no mucho. Depois do pero é que você presta atenção, porque até o pero eles falam obviedades. Aí do pero em diante é o que presta. Aqui a mesma coisa, ele falou pero e aí seguiu, né? Olha... E olha o que... E aí vai uma tese de terça na sexta, viu, Dri? Opa, bora lá. O mais grave é que Pablo Marçal repete o fenômeno Bolsonaro na extrema-direita e se capitaliza para ser um novo grotesco. O Pablo Marçal usa das estratégias do grotesco, das estratégias escatológicas que foram utilizadas pelo Bolsonaro. Foi isso que ele fez virando as costas no debate. Foi isso que ele fez com aquela agressão com a carteira de trabalho ao Boulos. Ele usa as mesmas estratégias que o Bolsonaro usou no seu nascedouro como fenômeno escatológico político. E o grotesco, eu recomendo o livro do Wolfgang Kaiser, O grotesco rende votos numa sociedade em que falta civilização, em que a barbárie impera em bons setores, como impera aqui no Brasil, que é um país que há muitos racistas, misóginos e homofóbicos, como a gente sabe. O Pablo Marçal se aproveita disso, vê o vácuo da liderança de Bolsonaro tornado inelegível e se cacifa para ser o novo Bolsonaro. É isso que ele está fazendo com essa eleição em São Paulo. Não é apenas uma eleição para a prefeitura, para o Pablo Marçal. É ele tentando ocupar o lugar do inelegível porque ele está elegível para 2016. Vamos pensar nisso. É isso que a gente está... E a gente cai que nem patinho, porque a gente repercute tudo isso aqui. Assim como a gente ironizava o Bolsonaro quando ele ia no programa da Luciana Gimenez e falava aquelas barbaridades todas, a gente muitas vezes aqui ironiza o Pablo Marçal quando ele faz essas barbaridades. Não tem que ironizar, tem que denunciar.
tem que denunciar que ele é o novo fenômeno escatológico da extrema-direita. Ele se cacifa pela escatologia e pelo grotesco, que é o que faz a extrema-direita. Isso rende votos. Não vamos ser ingênuos, não vamos fazer ironias. Ele não é o bobo da corte, pelo contrário, ele está se cacifando por aquilo que esses extremistas gostam. E eles gostam do escatológico e da barbárie. O lamaçal, alguém, achei o apelido perfeito, lamaçal. O Boulos deveria começar a chamá-lo de lamaçal. Está transformando aí em um lamaçal. Exato. Assim como a campanha da Câmara começou a crescer nos Estados Unidos, quando encontraram a palavra certa para definir o Trump, que é esquisito, wired, né? Quando foi o vice dela até que construiu a palavra. Tem que é uma guerra semiótica, Renato, como você sabe. Então tem que se encontrar a palavra exata, talvez seja essa, lamaçal, né? Quando se encontrou o Trump esquisito, pegou. Todo mundo agora só chama o Trump de esquisito. Então tem que chamar o Pablo do que ele é, lamaçal, ou uma palavra melhor, talvez a gente encontre, mas tem que se chamar lamaçal e ignorar. Quando ele vier agredindo com a carteira de trabalho, o Boulos não tem nem que olhar para a cara dele, deixa ele fazer a palhaçada. Tem que ter essa paciência, tem que ser inteligente. Senão não adianta nem ser candidato. Tem uma matéria hoje divulgada aqui pelo Plínio Teodoro, nosso editor de política da manhã, onde ele traz um vídeo que tem trazido muita repercussão nas redes, de uma ex-seguidora do Pablo Marçal, que desnuda, revela aí o método charlatão para enganar fiéis e ganhar dinheiro. A gente vai passar o vídeo, Carol Caetano divulgou no TikTok, está viralizando nas redes, onde ela revela aí o charlatanismo do Pablo Marçal para enganar seus seguidores e ganhar dinheiro com a venda de produtos usando as mesmas técnicas replicadas por ele na política. E no vídeo ela diz que acordava 4h57 da manhã para assistir o Pablo Marçal e fala até desse uso das horas quebradas. Vamos ver o vídeo e veja que loucura um cara desse agora ser aí um candidato que está crescendo nas pesquisas na maior cidade do Brasil, né, São Paulo, na metrópole, aí na capital paulista. Solta o vídeo, Rovai, Guilherme. 57 da madrugada para assistir Pablo Marçal. Tá, pode rir agora. Sim, eu acordava 4h57. E se eu não me engano é 4h57 mesmo, porque 4h59 já era muito batido, sabe? Ele queria andar por fora da curva, que nem ele fala. Basicamente, eu acordava pra ser humilhada. A gente tinha um negócio de ativação. Ai, que vergonha contar isso, meu Deus. Ficava lá pulando e fazendo uns negócios de tipo... pois é. E aí depois a gente ia ler a Bíblia, porque o Pablo, ele se acha pastor, né? Porque se você não sabe, a religião e a Bíblia é uma das coisas que mais traz verdade para as pessoas no mundo atual, então é usado por muitos manipuladores como um escudo para dizer: escute, estou com a Bíblia, estou falando da religião, eu estou falando a verdade. Enfim, eu acho que é óbvio. E aí ele ficava o tempo todo falando que ele ia liberar algumas chaves, alguns códigos, sabe? Coisas que só se você estudar um pouquinho você já ia saber sobre a internet. Nunca fui de cair nessa balela aí, mas eu ia mais pelas partes dos insights. Afinal, eu gosto muito de estudar comportamento humano, um pouco de marketing sobre a internet, enfim. E aí, quais são as chaves que ele liberava? Nenhuma, ele ficava te ensinando a vender os vídeos dele pelo Eduz. Ou ele te vendia esses livros, se eu não me engano, por 1, 2, 3, 4, 10 reais que seja. Aí você comprava em massa, geral comprava e ele fazia um montante ali em cima de todo mundo. E ele dizia que ia dominar as massas, né? E se bem que ele não tá errado, porque ele já conseguiu com os ricos, com os evangélicos, agora é com os pobres. É isso aí, quer dizer, um depoimento de alguém que viveu essa digamos, teve vivência nesse lamaçal do Pablo, né? Que é um negócio que dá muito dinheiro. E eu vi alguns vídeos, tive aí o desprazer de assistir alguns vídeos, Felipe Dri, com ele e humilhando as pessoas. Ele humilha mesmo. Ele xinga. O cara vai lá e faz uma pergunta: passa para a próxima, passa para o próximo. Eu vou responder isso. Que se não entendeu é porque não aprendeu direito. Ele faz um assediador contumaz. É treinado para assediar, né? E um bullying, né? Faz bullying com alunos. É uma coisa.
cara desse se dizer professor, eu sou o melhor professor que tem, porque eu ganhei muito dinheiro. Eu fico imaginando os professores ouvindo isso, né? É que nem escutar uma mãe falando, sou jornalista, eu sei como é que faz. Tá que pariu, velho. Ficou fácil ser qualquer coisa, né? Em tempos de rede também, né, Felipe? O problema, Rovai, é que não é só que ficou fácil ser qualquer coisa em tempos de rede. O problema é que tem público para isso. Né? E se tem público para isso, é porque um cara encontrou uma linguagem. Eu vou sempre repetir isso. Né? O James Carville, que dizia a economia estúpida. É a linguagem estúpida. Mudou para isso. A gente tem que repetir isso o tempo inteiro e encontrar. Então, é claro que a gente tem que denunciar isso, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco parcimonioso, Renato Idri, porque a gente está caindo na isca que é falar sobre o cara. E é isso que ele quer. Ele consegue isso. Ele consegue. Quando ele vira as costas ali, ele faz com que a gente fale sobre isso. Agora, é inevitável, a gente tem que falar. A gente tem que falar, eu sei que é inevitável, né? Ele acaba se tornando a pauta. Ao mesmo tempo, foi isso que aconteceu com o Bolsonaro, quando ele fazia essas idiotices na Rede TV e depois repercutia na imprensa toda. E agora? Então, é preciso encontrar a arma certa na batalha semiótica, na guerra semiótica. O Boulos já provou em outras ocasiões que sabe fazer isso. Vocês lembram quando ele pegava o Celtinha e fazia aqueles comerciais saindo da casa dele, o vídeo com o celular na mão? Ele tem que encontrar essa linguagem de novo. Ele já fez isso muito bem. Só que agora ele tem um adversário que domina isso há muito mais tempo. E aí ele tem que encontrar a forma de neutralizar isso, como ele já fez em outras campanhas, principalmente na campanha passada. Então tem que reunir a sua galera e reunir ele mesmo, chamar um psicólogo, eu posso ajudar se ele quiser, e falar, mantenha calma, parceiro, mantenha calma que você não é assim, você é um cara que tem uma intelectualidade bem formada, não é esse boçal. Aliás, Marçal Boçal poderia ser o termo, né? Até rima. Eu acho que Marçal Boçal, já que lá nos Estados Unidos criaram Trump, o esquisito, Marçal Boçal. Pode ser, é uma ideia, estou aqui lançando a campanha. Marçal Boçal. Então, só que aí é assim, também ele se referindo ao Marçal, né? Como encontrar um discurso, uma linha que você chame a atenção para si, falando ainda do que realmente importa numa campanha eleitoral, que é o que vai ser feito na saúde, na educação, na segurança, né, municipal, né? Na GCM, na habitação, falando desses temas sem querer, né, sem entrar nessa, né, eu acho assim, não responda a Boçal. Vou falar sobre problemas da cidade. Não responda a Boçal. Isso. Eu acho que Boçal, falando aqui, a conversa seria de bastidores, né? Mas muitas senhoras podem achar que é agressivo, tal, tem um núcleo familiar, um núcleo da... Pode ser, é verdade. Lá Marçal é assim, eu não quero me misturar com você, ele dá uma ideia, e o Lula deu uma dica não sei se você viu, para o Boulos não fala mais com ele, não olha mais para ele. Então o Boulos tem uma possibilidade de dizer, olha, eu não converso mais contigo, eu não cumprimento, eu não entrar no debate, você não dá a mão, você vai para outro canto. Aquela hora que o Boulos foi tentar agarrar a carteira de trabalho, ele mordeu a isca. Exato. Ele mordeu a isca. E a campanha dele discorda do que ele fez. Foi muito mal recebido dentro da campanha do Boulos. Agora, eu entendo, estava nervoso, ficou puto, então vontade de ele dar um tapa na orelha do sujeito. Só que ele vai ter que se conter. Ele vai ter que se conter e o Lula falou, não fala mais olhando para ele. Ele fez esse tipo de acusação. Olha, meus advogados, eu já encaminho isso para o jurídico. Agora eu vou responder às pessoas. E olha para a Câmara e fala para o povo, cara. Ignora totalmente. Deixa ele gritando sozinho. Porque é isso que ele quer. Ele quer uma escada. E o Boulos serviu de escada. Exato. A gente fez o monitoramento do debate aqui. Acabou demorando muito, nem sei se a gente vai publicar. Mas é impressionante. O Boulos e o Marçal tiveram as maiores citações nas redes, principalmente no Twitter, que foi a que a gente monitorou, Felipe.
E só que positivo para o Marçal, mais 33, e negativo para o Boulos, menos 30. Então, numa escala de 0 a 100 ali, entre positivo e negativo. O Marçal foi o único que se destacou positivamente. Quer dizer, ele serviu de escada. Eles fizeram um confronto onde, no lamaçal, quem ganha são os porcos que estão acostumados a chafurdar na lama. E o Marçal ganha nesse sentido. Uma briga com um cara desses assim, cara, você nunca vai ganhar. Uma pessoa com etiqueta, com sabedoria, tal, não ganha, porque ele xinga e apela para qualquer coisa. Porra, eu nunca vi num debate eleitoral, olha, eu vejo debates eleitorais desde 1982, que eu assistia com meu pai sentado na sala, era um menino de 14 anos, assistia. Eu não me recordo de ninguém ter chamado de cheirador de cocaína um adversário. Absurdo, né?